paz do Senhor Jesus, povo de Deus, 19º dia do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus, que já nos deu a vitória. E o tema de hoje é: seja essa pessoa um varão e uma varoa humilde de coração diante de Deus e dos homens. Aleluia! Nós oraremos com base na meditação do livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como essa, a mim recebe. Glória a Deus. Hoje, amados e amadas, nós vamos meditar e orar com esse fundo musical, tá? A fim de abafar os barulhos externos. Então, convém que antes de iniciarmos nossa oração, façamos algumas reflexões. Amados, vocês sabem por que o inferno investe tão pesado contra as crianças? Sabem por quê? Desde milênios atrás, as crianças, elas são sempre alvos de Satanás, em diversos níveis e aspectos. Porque o reino de Deus, ele pertence às crianças. A pureza, que é uma das características fundamentais em uma criança, a inocência, a incapacidade de guardar mágoa, ódio, de ficar remoendo. Observe, por mais ranzinza que seja uma pessoa, por mais insuportável, dura que seja, com a criança, se ela mudar as feições e tratar carinhosamente, aquele serzinho inocente vai se voltar para ela. Vai dar carinho, vai dar amor. Uma criança, ela não maquina o mal para conseguir algum benefício. Ela é incapaz de calcular formas de destruir o outro. Aquela criança que não foi tocada pela maldade. E mesmo que ela tenha sido de alguma forma injustiçada, o coração dela permanece puro, permanece agradável perante o Senhor. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de alguém que milita no reino dele. Que milita, ou seja, que luta pela causa da justiça e da verdade. A criança, ela é humilde de coração. Não importa qual seja a condição social dela. Até uma certa idade, independente de aparência, de cor, de classe social,
você consegue identificar uma característica em comum, diversas características em comum. E a principal, a inocência, a pureza, a humildade. Observem quando Jesus falou que o reino pertence a quem não apenas recebe a criança, né? Ou seja, acolhe, cuida, zela pela criança, mas também quem recebe como aquela criança estava recebendo a Jesus. E como a gente supõe que aquela criança estava recebendo a Jesus naquela oportunidade da fala dele? Com pureza, com simplicidade, com verdade. A criança, ela é verdadeira. Tente procurar em uma criança inocente orgulho, vaidade, soberba, o olhar altivo. Você não vai achar. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Glória a Deus. E é preciso que você tenha ao seu lado alguém que tenha um coração humilde, alguém que, como o Senhor ordenou, não se veja acima de ninguém, mas menor. Não se veja grande demais aos seus próprios olhos. Você precisa buscar no Senhor que essa pessoa que está ao seu lado, ou a pessoa que o Senhor colocará na sua vida, né? Permitirá estar com você na sua vida, louvado seja o Senhor. E essa pessoa tenha humildade suficiente para amar e zelar por você, te reconhecendo como um semelhante, como um igual, não como um inferior, não como alguém que ele ou ela pode dominar, escarnecer, tratar de qualquer jeito, tratar, quem sabe até com desprezo, por se ver maior ou superior. E percebam, vamos lembrar aqui, que quem se vê a si próprio grande demais, se acha autossuficiente. Confia nas próprias habilidades, confia na força do próprio braço. E Deus não nos tem chamado para autossuficiência divorciada da dependência em Cristo. Lembrem, você, seu marido, sua esposa, foram chamados para viver pela fé. Quem vive pela fé não é autossuficiente. Não tem uma autossuficiência desprendida do Senhor, mas se reconhece dependente de Deus em tudo e a cada vitória glorifica ao Senhor. Dá ao Senhor todo o mérito, toda a honra e toda a glória, porque sabe que não pode, não consegue fazer nada sem a intervenção divina, sem o amparo, né? O auxílio de Cristo. E muitas vezes a gente só descansa e o Senhor faz a obra todinha por nós. Glória a Deus por isso. Então, buscar no Senhor esse varão valoroso e essa varoa valorosa, que tem um coração humilde e é dependente de Cristo, que não tem um olhar altivo, que não se deixa ensoberbecer,
é de fundamental importância. Por isso, nós intercederemos ao Senhor hoje por essa qualidade maravilhosa. Nós pediremos ao Senhor que intervenha, que coloque essa qualidade no seu coração e também no coração desse varão e dessa varoa valorosa que estará ao nosso lado enquanto estivermos sobre a face dessa terra, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oremos no nome de Jesus, que tem todo o poder e autoridade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder e graça, Rei dos reis e Senhor dos senhores, nesse momento, Pai, eu entro na sua presença, doce Espírito de Deus. Eu oro no nome de Jesus Cristo, que eu creio, Senhor, logo mais serei acompanhada das suas servas, servos, pessoas que buscam no Senhor uma resposta. Pessoas que, quem sabe, meu Deus, encontrou essa meditação, esse propósito, e depositou no coração toda uma expectativa de resposta do Senhor, meu Pai. Responda, Pai querido. E nesse momento concentrado na Tua presença, Deus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Perdão, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas falhas e fraquezas, e assim também nós liberamos perdão para todos quantos nos ofenderam. Louvado seja o Senhor e o Teu santo nome, doce Espírito de Deus. Purifica as nossas palavras para que elas cheguem ao trono da graça como incenso suave. Espírito Santo do Senhor, nós estamos aqui pela nossa dependência absoluta em Ti. Estamos aqui com os nossos corações quebrantados, rendidos ao Senhor, buscando no Senhor, meu Deus, essa bênção e esse favor, Pai. Senhor, entre nesse momento no coração dessa pessoa. Entre, Senhor amado, e faça morada no coração, meu Deus, dessa pessoa que o Senhor separou para estar conosco. Louvado seja o Teu nome, aleluia. E ali faça morada. Pai, retira tudo que não vem do Senhor, tudo que não saiu do Seu trono, meu Pai. Faz uma limpeza, meu Pai, no coração desse homem, dessa mulher. Purifica nessa hora, Senhor, desarraiga toda soberba. Quem sabe, meu Deus, essa pessoa que ora comigo nesse momento, vivendo ao lado dessa mulher ou desse homem, se vê com o coração angustiado, aflito, porque não suporta mais tanto orgulho, tanta humilhação. Ó Espírito de Deus, intervenha nesse momento, entre nessa casa agora, Senhor, e derrame poder. Passa com o Teu sangue, Jesus Cristo, e purifica agora, e lava, desarraiga esse demônio do inferno, promovedor de orgulho, seja repreendido em nome de Jesus. Intervenha, meu Pai, eu te peço. Senhor, entra nos corações dessas pessoas, homens e mulheres, que o Senhor mesmo preparou, purificou. E o Senhor concedeu-nos estar ao nosso lado. Pai, independente de quem escolheu de forma voluntária, e agora está tendo que pagar preço. Louvado seja o Senhor que já deu a vitória. Ó Senhor, ou de quem está esperando no Senhor,
Vá ao encontro nessa hora, doce Espírito, e derrame poder. Senhor, visita cada canto do coração dessas pessoas e lava, tira toda a imundícia, tira, meu Deus, toda a maledicência, tira todo o orgulho, Senhor, destrói agora toda a soberba. Espírito Santo de Deus, derrama poder. Há um fogo que arde diante do trono de Deus. Aleluia, fogo consumidor, fogo que santifica, fogo que cura, que faz o bem. Derrama agora sobre a mente e o coração dessa pessoa e extirpa definitivamente toda a maldade, toda a malignidade. Derrama também sobre os nossos corações, Senhor, e faz-nos, a todos nós, inocentes como crianças. Ensina-nos, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ensina no caminho que devemos andar. Escolhei andar. Tu és o Senhor de nossas vidas. E sendo o Senhor das vidas dessas pessoas que estão e que estarão aos nossos lados, governe, destrua toda soberba, purifica, arranca toda rapina. Faça-nos, ó Deus, faça-lhes como crianças inocentes, corações humildes, Senhor, que faz o bem, que projeta o bem, que projeta o favor do Senhor. Aleluia. Que não se move maliciosamente. Em nome de Jesus está repreendido toda malícia. Em nome de Jesus está repreendido toda soberba. Em nome de Jesus está repreendido toda mentira. Em nome de Jesus está repreendido todo engano. Torna-os puros, Senhor, cujas vestes são mais alvas que a neve. Aleluia. Como o Senhor nos tem prometido para aquele grande dia. Purifica nossas vestes, purifica as vestes dessas pessoas, Pai, homens e mulheres que estarão em nossas vidas, na vida de cada um dos que estão envolvidos nesse propósito de oração, pela bênção e pelo favor do Senhor. Repreendido seja todo o mal, repreendido seja todo o espírito de chicana do inferno, repreendido seja toda barreira, e louvado seja o nome santo do Senhor. Espírito de Deus, nos ensina a orar, nos ensina a fazer a oração que agrada a Deus. Faz que a nossa oração chegue ao trono da graça como incenso suave nas narinas do nosso Deus. E intercede, Espírito Santo. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.